O novo Código de Processo Civil possui muitos pontos que ainda são controversos e que precisam ser debatidos para que a prestação jurisdicional na área civil seja a melhor possível. E foi isso que os participantes da segunda jornada de Direito Processual Civil fizeram. Eles se dividiram em grupos de trabalho para trocar ideias sobre os temas que ainda geram incertezas na hora da aplicação da lei. Conciliação, tutela provisória e procedimentos especiais são alguns deles. Veja só. O direito hoje está nas ruas, todo mundo entende tudo, todo mundo debate. Então a jornada é um momento assim de parar um pouco, né, do dia a dia, daquela atividade, dos fóruns, dos tribunais, dos conselhos e refletir com serenidade, com calma e ouvindo todas as partes para que a gente possa então lançar algumas conclusões prévias sobre temas que o Código trouxe, né, o novo Código de Processo Civil, mas que ainda não tivemos tempo de amadurecer com calma. Foi exatamente esse o objetivo da segunda jornada de Direito Processual Civil, que reuniu no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília profissionais extremamente interessados em conhecer mais a legislação. Na prática, foram separados alguns temas do novo Código de Processo Civil que ainda geram dúvidas, para que fossem trabalhados ponto a ponto. Uma tarefa dividida em comissões. Esta foi presidida pela ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça. Teve como relator e um dos coordenadores científicos, respectivamente, os magistrados federais Rogério Fialho e Frederico Kühler, os dois do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O grupo ficou responsável por dedicar-se a alguns dos aspectos relacionados ao processo do conhecimento, que ainda geram incertezas na hora da aplicação da norma. Aqui na Comissão de Processo de Conhecimento, estamos discutindo vários temas relacionados à produção da prova, a própria importância da audiência de conciliação, a obrigatoriedade de comparecimento das partes à audiência de conciliação, a contagem de alguns prazos processuais e vários outros assuntos relacionados a essa importante fase processual. O desembargador falou em conciliação. Isso porque há uma lei atual que privilegia essa forma alternativa de resolver conflitos. É o novo Código de Processo Civil. Entenda, outras normas tratam disso, porém o CPC, em vigor, por ser bem recente, dá destaque ao estímulo dessa cultura que o Judiciário quer implantar como uma rotina, a de tentar achar uma solução sem precisar entrar com ação na Justiça. O novo Código traz essa cultura da conciliação muito forte, com a obrigatoriedade da audiência de conciliação, com a obrigatoriedade de comparecimento da parte. Então, isso é muito importante, esse tema, nessa nova concepção trazida pelo CPC de 2015. O CPC determina, por exemplo, que o Estado, sempre que possível, promoverá a solução consensual de conflitos. Os magistrados, advogados, defensores públicos e integrantes do Ministério Público deverão estimular a conciliação e a mediação e outros métodos. Os tribunais deverão criar centros judiciários que serão responsáveis pelas sessões e audiências de conciliação e mediação. O procedimento, em geral, é claro para o julgador, mas ainda há lacunas sobre pequenos detalhes que, se não são bem interpretados, podem comprometer, neste caso, todo um processo de tentativa de acordo. Por exemplo, a gente está discutindo ali vários enunciados propostos sobre aquela audiência de conciliação e mediação que o Código instituiu lá no artigo 334, por exemplo, né? Então tem vários aspectos ali. Se a parte comparece e não apresenta proposta, isso seria considerado, por exemplo, uma litigância de má-fé, né? Aquela empresa que vai comparecer a proposta para chegar lá e dizer eu não tenho proposta nenhuma, então esse foi um enunciado que a gente discutiu aí. Então ela pode fazer isso. Outra comissão de trabalho ficou responsável pela tutela provisória e procedimentos especiais, assuntos tratados com destaque pelo novo Código de Processo Civil. O desembargador federal Fernando Quadros, da 4ª Região, foi o relator. Mas afinal, o que é uma tutela provisória? A lei traz o termo que comporta tipos diferentes. Está tudo descrito do artigo 294 até o 311. Um exemplo. Imagine a seguinte situação. Você teve o nome colocado indevidamente no serviço de proteção ao crédito, ou até atrasou um pagamento,
Mas, mesmo tendo honrado a dívida com atraso, a empresa manteve os dados na lista de devedores. Diante do constrangimento, dos prejuízos, a pessoa decide entrar com um processo na justiça. Só que a decisão final pode demorar. É quando se recorre à tutela antecipada, para demonstrar que há necessidade de uma decisão o quanto antes. A tutela provisória, a tutela de urgência, ela é muito procurada, porque é a possibilidade que a parte tem de, no início do processo, já conseguir o que ela está buscando. Um tratamento de saúde, uma matrícula numa escola, a guarda de uma criança, enfim, tirar o nome do SPC, ela já faz isso antes de toda daquela demora do processo. Quanto aos procedimentos especiais, o novo CPC trata do tema desde o artigo 539 até o 770. Traz duas classificações, os de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária. O primeiro inclui ações como as de dissolução parcial da sociedade, de família e outros. Dentre os que o segundo engloba estão notificação e interpelação, divórcio, separação consensual e outros. Procedimentos especiais, como são temas que fogem um pouco, né, arrolamento de bens, sequestros, são temas que fogem um pouco da rotina do processo, também são temas que o Código deu um tratamento especial e que o juiz tem que estar bem atento, né, para quando se tratar desses procedimentos, ele está atento e procurar aplicar aquele rito, porque se ele tem aquele rito especial, né, é justamente porque ele demanda uma atenção especial pela natureza do direito que está envolvido ali. Ao longo do dia, o desembargador Frederico trata do tema em dose dupla, no gabinete, ao julgar os processos, e na sala de aula, onde é professor. Para ele, o maior desafio está na mudança do olhar. Essas discussões são essenciais para que, lá na hora de aplicar o código, de interpretar o código na comarca, o juiz, o advogado que vai entrar com recurso e tal, que eles tenham pelo menos um farol de como ele deve se comportar diante dessa nova norma. Entender e interpretar profundamente as novas regras significa melhorar o serviço para o cidadão. Tudo isso requer, evidentemente, momentos como esse, tábuas de discussões que possam nos permitir uma jurisdição melhor.